Nós vamos fazer a leitura da palavra registrada em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Faremos a leitura para ministrar a última palavra desta série, a série deste mês intitulada Verdade sobre Nós. Você sabia que a Bíblia aborda verdades a seu respeito? Você sabia que a Bíblia fala de você? E um dos momentos que a Bíblia fala a respeito de nós consta nas parábolas contadas por Jesus. E hoje a gente vai fazer a abordagem sobre a parábola conhecida como Parábola das 10 Virgens. Mateus 25. Assim diz a palavra de Deus. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Nos tempos bíblicos, algumas festas de casamento continham uma espécie de cortejo nupcial. Nem sempre os casamentos aconteciam como acontecem nos dias de hoje, com os convidados no templo, o noivo no altar e todos aguardando a entrada da noiva. Isso varia de cultura para cultura. E nos tempos de Jesus, era muito comum haver um cortejo nupcial. Neste cortejo, os convidados percorriam as ruas da cidade, juntamente com o noivo, até o local da festa, até o local da recepção. Nessa liturgia, nesse tipo de cerimônia, previa-se o uso de candeias, lamparinas. Talvez, para os nossos dias, falar de candeia e de lamparina seja algo estranho. Eu arrisco a dizer que alguns sequer sabem o que significa candeia e lamparina. Eram as lanternas da época, que funcionavam a partir da combustão, a partir do óleo. Neste ritual de núpcias, os convidados deveriam portar lamparinas e estarem preparados para acompanharem o noivo, quando o noivo passasse pela rua. Com as lâmpadas, lamparinas ou candeias acesas, todos percorriam a cidade. E desta forma, o casamento era comemorado. É exatamente baseado nessa tradição
que Jesus Cristo conta essa parábola de Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens, onde algumas convidadas foram denominadas desta forma, 10 virgens. E a forma como essas meninas participam desta cerimônia na parábola de Jesus, nos ensina que temos um encontro marcado. Lembra que o tema geral da nossa série diz verdades sobre nós? E uma dessas verdades é essa: nós temos um encontro marcado. E pensando nisso, eu gostaria de considerar o seguinte com todos vocês: o encontro com Jesus é inevitável. Será que vocês podem me ajudar? No 3, vocês de casa podem escrever no chat, o pessoal aqui do culto presencial vai repetir. 1, 2, 3, por favor. O encontro com Jesus é inevitável. Como eu disse agora há pouco, a parábola destaca 10 convidadas. Não foram as únicas a participarem daquela cerimônia, mas Jesus fez questão de mencioná-las. E como eu disse também, elas foram identificadas como virgens. Jesus classifica essas meninas de duas maneiras. Jesus denomina as virgens insensatas e Jesus denomina as virgens prudentes. Uma parte dessas meninas é considerada por Jesus pessoas despreparadas para o momento festivo. Meninas que não se cuidaram o suficiente para o momento da festa. Algumas Bíblias, inclusive, chamam essas meninas de loucas. Dependendo da tradução da sua Bíblia, é desta maneira que Jesus as descreve. Jesus chama essas de virgens loucas. O outro grupo mencionado por Jesus é chamado de grupo da sensatez. Jesus diz que são virgens sensatas ou prudentes, dependendo da tradução bíblica. Meninas que se prepararam adequadamente para a festa. Traçando um paralelo, você que me assiste de casa, você que está aqui no ambiente presencial, certamente você já deve ter participado de algumas festas, possivelmente de casamento. A tradição do Ocidente nos sugere alguns comportamentos adequados para esse tipo de celebração. Existe uma roupa adequada para a festa de casamento, por exemplo. Dificilmente você vai encontrar alguém de boné numa festa de casamento. Dificilmente, ou quase nunca, você vai encontrar alguém de bermuda de praia num casamento. Se você participar de uma festa nupcial e ver alguém trajado de maneira inadequada, certamente você vai pensar: este alguém não se preparou para a festa. E é exatamente isso que Jesus está falando para a gente nesse texto. Assim como muitas pessoas não se preparam adequadamente para determinadas situações, o encontro que todas as pessoas têm com o Senhor Jesus Cristo vai registrar muitas pessoas despreparadas. Algumas estarão preparadas, outras não estarão. Independentemente do preparo de cada um, essa parte da parábola está nos ensinando que o encontro com Jesus é inevitável. Aquelas 10 virgens, por conta da demora do noivo, era muito comum o noivo encontrar com os convidados nas ruas que estes convidados moravam. O noivo demorou. E na parábola, a Bíblia diz que essas 10 moças adormeceram. Elas literalmente cochilaram. Você já participou de uma festa de casamento onde houve uma grande demora da noiva?
Você que é casada, ouça-me bem, quando você casou na igreja, você fez o seu noivo esperar por muito tempo? Eu já vi situações que a noiva chegou primeiro do que o noivo. Nós vemos um claro caso nesta parábola de um noivo que se atrasa para a festa de casamento. Não sabemos ao certo o horário que o casamento estava marcado nesta parábola, mas certamente não tinha nada a ver com a meia-noite. Em nenhuma cultura, muito menos no tempo de Jesus, a festa começava às 0 horas. O noivo demorou pra caramba. Ele demorou muito. As convidadas adormeceram, ficaram cansadas de esperar. Mas em dado momento escutou-se alguém dizendo: o noivo está chegando, o noivo se aproxima. As moças foram acordadas com o grito de que o noivo estava chegando. Meu irmão e minha irmã, quando a gente folheia as Sagradas Escrituras, a gente descobre que Deus é um Deus de promessas. Segundo alguns eruditos, existem mais de 7.000 promessas na Bíblia. E dezenas dessas promessas estão relacionadas com o retorno de Jesus a este mundo. Precisamos falar deste acontecimento com contundência, porque vivemos no tempo do endeusamento da ciência. A Bíblia não tem nenhum problema com as questões científicas. Pelo contrário, a ciência é um dom de Deus. Mas temos que tomar muito cuidado para que a ciência não tome o lugar da Bíblia Sagrada. Até porque a ciência é produto da mente humana e ela contém suas falhas. E a ciência precisa de elementos para comprovar suas teses. E no caso da volta de Jesus, não tem como ser provada cientificamente. E a Bíblia garante, a Bíblia assegura, que em algum momento da história, este céu que nos cobre, ele se abrirá, e Jesus descerá com poder e grande glória. Aquelas virgens sabiam que em algum momento o noivo iria chegar. O noivo até poderia demorar, mas ele chegaria. E a Bíblia nos assegura que o encontro com o noivo, chamado Jesus, um dia vai acontecer. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz que dada a voz do arcanjo, da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor vai descer dos céus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo as pessoas que não existem mais, verão Jesus Cristo descendo dos altos céus com poder e grande glória. Ele mesmo prometeu, em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu estou indo preparar o lugar de vocês, e se eu for, eu voltarei para buscá-los. Jesus prometeu vir a este mundo, de modo que o encontro com ele é inevitável. As pessoas do mundo inteiro verão este evento glorioso. É notável na Bíblia que não depende da crença das pessoas. O ser humano tem uma capacidade dada por Deus muito grande de criar, de imaginar. Não à toa, o mundo no qual vivemos é um mundo com muitas crenças diferentes, e todas merecem ser respeitadas. Aqueles que não têm crença merecem respeito também. Se tem uma coisa que Deus
que Deus preza é a liberdade de escolha. Todas as pessoas têm o direito de acreditar ou não, de escolher naquilo que deseja acreditar. Ninguém jamais pode tolir o outro de escolher o seu tipo de fé. Mas independente do conceito ou da doutrina, da fé de alguém, a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará e todos o verão. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 27, que assim como um relâmpago que sai no Oriente e é visto no Ocidente, o relâmpago que relampeja em Campos do Jordão, ele pode ser visto aqui em Taubaté. Assim como os jordanenses veem o relâmpago no alto da serra, nós também vemos aqui na parte de baixo da serra. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Todos o verão, todo olho o verá. Nesse contexto, Jesus disse: se disserem que o Cristo está no deserto, não vão atrás dele. Se disserem que o Cristo está dentro de casa, não acreditem. Porque a volta de Jesus será visível. Todos o verão, todos terão este encontro com ele. Deste modo, meus amados, não podemos jamais desprezar essa verdade exposta na Bíblia Sagrada. Acreditemos ou não, Jesus Cristo um dia voltará. E nós, aqueles que creem na palavra, tem que tomar muito cuidado para não esperar Cristo somente para esta vida. Porque nós nos acostumamos tanto com as coisas desta terra, que via de regra nós buscamos a Deus para minimizar as nossas dores neste mundo. Lembramos de Deus quando o casamento não vai bem, lembramos de Deus quando o filho está doente, lembramos de Deus quando o calo aperta, não há nenhum problema nós apresentarmos a Deus as nossas questões e problemas pessoais. O cuidado que temos que ter é não esperarmos Cristo apenas para as questões terrenas. Paulo, o apóstolo, que escreveu várias partes da Bíblia, declarou: se nós esperamos Jesus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Paulo está nos chamando a atenção que a maior bênção que Deus tem para nos dar não é nesta vida, mas sim quando Ele aparecer no céu com poder e grande glória. Porque, fala sério, nesta vida a gente não tem tudo o que gostaria de ter. Falando do mesmo apóstolo Paulo, se você estudar a história dele na Bíblia, do ponto de vista terreno, ele foi um homem fracassado. Paulo não constituiu família, até porque ele tinha o dom do celibato, não casou, viveu só para o reino. Paulo morreu solitário. Paulo terminou sua vida num calabouço, foi considerado pelas autoridades do seu tempo como um criminoso. Imagine só, a imprensa da época dizia que Paulo era um criminoso. Paulo era um perturbador. Paulo terminou os seus dias sem um centavo no bolso. Não tinha sequer um imóvel no seu nome. Você que tem uma casa, você que tem um carro, você que tem uma motoca. Nunca mais eu tinha falado motoca, o PJ. Você que tem uma moto. Você que tem um skate, você que tem uma bike. Paulo terminou os seus dias sem qualquer objeto ou patrimônio no seu nome. Não tinha bem algum no seu nome. Ele tinha o perfil de alguém que poderia ser amargurado no fim da vida. Me doei tanto, preguei tanta palavra, ajudei tantas pessoas, olha como eu termino meus dias. Se você ler as cartas de Paulo, no finalzinho da sua vida, ele não é um homem amargurado. Ele diz assim, últimas palavras de Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda.
A maior esperança do apóstolo Paulo era o retorno de Jesus a este mundo. Se você não conquistar tudo que você gostaria nessa terra, acredite, nem tudo estará perdido. Porque a maior bênção não está para esta vida. A maior bênção está para o dia glorioso que Cristo Jesus voltar a este mundo. E se você é do tipo de pessoa que quer fazer de conta que isso não vai acontecer, me desculpe. A parábola está nos ensinando que esse encontro é inevitável. Tanto as prudentes, as virgens prudentes da parábola, como as virgens insensatas, elas tinham o encontro marcado. O crente tem o encontro marcado com Jesus. O ateu também tem. O católico também tem. O espírita também tem. O budista também tem. Não importa a sua crença. A Bíblia diz que você tem um encontro marcado com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Um dia ele vai voltar. É o dia da prestação de contas. Este é um dia que a Bíblia denomina de grande e terrível dia do Senhor. Ele tem os dois lados da moeda. Ele é grande e glorioso. Porque aqueles que creram em Jesus, eles terão uma vida completamente transformada e viverão felizes eternamente. Aqueles que não estiveram com Jesus, eles se depararão com um dia terrível. E é este o ensino da segunda parte da parábola. Olha o que apresenta aí, vocês vão ler, vão me ajudar, por favor. O encontro com Jesus exige preparo espiritual, por favor. Como eu disse logo no início da mensagem, no ritual do casamento, os convidados tinham que estar com a lamparina na mão, com as candeias na mão. Era necessário que tivesse óleo suficiente, porque sem o óleo, também chamado de azeite, o fogo não queima, não há combustão. Todas as virgens, tanto as prudentes como as insensatas, tinham sido avisadas. Levem suas candeias, estejam preparadas. Se preparem, porque o noivo só vai deixar entrar na festa com a lamparina acesa. Você já experimentou entrar numa festa sem o convite na mão? Uma vez eu participei de uma festa, aliás, fui convidado para uma festa, não cheguei aí. Não deram convite, mas tinha senha, tinha uma pergunta-chave. Você tinha que responder a pergunta. Foi a ideia lá do noivo. Você tinha que responder qual era a senha, senão você não entrava. Sabe qual é a senha aqui das meninas da parábola? Lamparina acesa. Lamparina apagada não entra. Sem lamparina na mão não entra. Todas precisavam se preparar para se encontrar com o noivo. Caso o noivo aparecesse e a candeia, lamparina, estivesse apagada, as meninas seriam proibidas de participar da festa. Imagine só, as meninas foram no salão de beleza, cuidaram da sobrancelha, Graça, cuidaram do cabelo, Graça, se perfumaram, compraram uma bonita roupa, fizeram um investimento, porque fala sério, ir para casamento é um verdadeiro investimento, a gente gasta para participar da alegria do outro. Aquelas meninas investiram, estavam belas, estavam bonitas, mas sem o convite na mão elas não entrariam, elas precisavam estar preparadas. As prudentes, as 5 meninas prudentes da parábola, levaram óleo de reserva. A Bíblia diz que elas levaram numa bacia, combustível suficiente, numa vasilhinha, levaram combustível reserva. Caso a lâmpada se apagasse, elas poderiam reacendê-la. Eram meninas sensatas. As insensatas não tiveram esse mesmo cuidado. Elas não levaram. Quando o noivo apareceu à meia-noite, suas lâmpadas estavam apagadas. A Bíblia diz, eu li com vocês, que elas viram as lâmpadas das 5 virgens prudentes acesas, e elas pediram um pouco do combustível. Dá um pouco deste óleo para a gente. E as meninas prudentes disseram, nós não podemos dar, porque vai faltar para a gente. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? A salvação é algo individual e intransferível.
No encontro que temos com Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, ninguém leva ninguém. O dia que nós formos nos encontrar com Jesus, não tem papai, não tem mamãe, não tem namorado, não tem namorada, não tem Cassinha, não tem Wilbert, não tem Pâmera, não tem Paulo, não tem Sidneia. No dia do encontro com Jesus, é cada um por si. Eduardo, aí o bicho vai pegar. Tem que ter óleo suficiente, a gente tem que estar preparado. Como você tem se preparado para este encontro? Você tem colocado óleo suficiente? É claro que isso é uma linguagem figurada. Jesus está contando uma história para que as pessoas tivessem uma noção de como vai ser o encontro com Ele. Nós temos que nos preparar. Como você tem conduzido sua vida com Deus? Sua vida com Deus é a sua lamparina, ela tem estado acesa? Como você trata o seu próximo? A maneira como você trata o seu semelhante também é uma lamparina, ela tem estado acesa? Irmãos, as virgens insensatas tentaram resolver o problema de última hora. O noivo entrou com as virgens prudentes, as virgens insensatas chegaram na porta da festa, pediram para entrar. E elas não puderam entrar. Elas não eram bem-vindas sem as lâmpadas. Irmãos, a volta de Jesus é inevitável. Não há como eu e você evitar. Não sabemos o dia e a hora. Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Nem o filho sabe, somente o pai. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram prever. Muita gente maluca começaram a marcar data. No ano de 1844, o segmento evangélico agendou a volta de Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes foram para um determinado lugar. Isso ficou conhecido na história cristã como o grande desapontamento. E nada aconteceu. Até porque a Bíblia não diz a data e a hora. Jesus virá como ladrão. Jesus que disse isso. O ladrão não avisa quando vai chegar. Já pensou, seu Luiz? O ladrão mandar uma cartinha: no dia 10 de julho eu vou assaltar a sua casa. Certamente o seu Luiz ali estaria contratando os 2 seguranças musculosos. Teriam as 2 viaturas. O ladrão não iria. Jesus virá como o ladrão prudente. Ele virá no momento que nós não soubermos. Alguns estarão no meio do expediente. Outros estarão dormindo. Alguns estarão tomando banho, outros no salão de beleza. Nós estaremos em diversos lugares e Jesus Cristo voltará. O grande desafio é estarmos devidamente preparados. A mensagem de hoje está nos ensinando, nos estimulando a fazermos um autoexame. Um exame espiritual, à luz da palavra. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida com Deus? Deus faz parte aí do teu dia a dia? Não estou falando do seu ponto de vista não, viu? Estou falando do ponto de vista da Bíblia. Olhando para a Bíblia, como é que está a sua vida? E nem fique pensando em perfeição, porque aqui na terra nenhum de nós é perfeito. Eu estou falando do seu grau de envolvimento com Deus. Como está? Está faltando alguma coisa? A lâmpada está apagando? Se estiver apagando, é hora de reacender. Jesus não quer que você fique de fora. Você foi convidado para a festa. Jesus quer viver eternamente com você. Você foi convidado. Você não é penetra, meu irmão. Nenhum de vocês que está me ouvindo aqui. Nenhum. Você não é penetra, Kaique. Não é penetra, Juliana. Você não é penetra, Jéssica. Você não é penetra, Rodolfo. Você não é penetra, Cleonice. Nós somos convidados de honra. Mas precisamos estar com a lamparina acesa. Sua lâmpada está acesa. Nós temos o encontro marcado, precisamos nos preparar. O final da parábola contém um misto de alegria e tristeza. Só lê aí Mateus 25. As virgens prudentes estão felizes, entraram na festa, estão comendo ali do banquete. Fala sério, banquete de festa de casamento costuma ser bom. Costuma ser bom. Os doces salgados de casamento costumam ser apetitosos. Aqui é uma figura de linguagem. Imagina as virgens,
todas bonitas. Agora é a hora de comer. Entraram na festa, música boa, ambiente agradável. Eram solteiras, rapazes bonitos, bem arrumados. Quem sabe surgiria um novo casamento ali? Estavam no melhor lugar. As virgens insensatas perderam a oportunidade. Na parábola elas são vistas abatidas, desesperadas, querendo entrar. Mas a Bíblia diz que o noivo sequer as reconheceram. Jesus disse que naquele dia algumas pessoas não serão reconhecidas. Jesus vai dizer: apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Mas Jesus quer que você tenha um final feliz. A única maneira disso acontecer é se nós estivermos preparados espiritualmente. Precisamos manter a nossa comunhão com a palavra, manter a nossa comunhão com a igreja, tratar bem o nosso semelhante, sermos fiéis nas recomendações que Deus nos dá. Se agirmos dessa forma, Jesus nos verá como pessoas prudentes. E nós entraremos na festa, viveremos eternamente com Ele. Quero convidar vocês a ficarem de pé, por gentileza. Nós vamos orar, vamos refletir sobre aquilo que Jesus falou com a gente. As parábolas de Jesus reuniam elementos do contexto cultural da época. Se Jesus tivesse vindo à Terra no nosso tempo, suas parábolas iriam conter os elementos do nosso tempo. Certamente Jesus falaria de Free Fire. Certamente Jesus falaria de videogame. Jesus falaria de escola. Jesus falaria de carro. De tantos outros elementos que tem a ver com a gente. Jesus falaria de Instagram. Jesus falaria de TikTok. Eu arrisco a dizer que ele teria uma conta no TikTok, uma conta santa. Mas para a gente entender as parábolas de Jesus, a gente tem que se reportar ao tempo. Jesus está falando de um noivo que havia convidado 10 virgens para a sua festa. E na época esse noivo percorria as cidades. Alguém ia na frente dizendo: o noivo está se aproximando. E os convidados tinham que levantar suas lamparinas acesas. Os convidados foram avisados com antecedência: sem lamparina ninguém entra. O noivo não queria ninguém de fora, não quis pegar ninguém de surpresa. Jesus não quer pegar ninguém de surpresa. Ele garantiu na sua palavra que um dia voltará a este mundo. Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus subiu, sob a vista de centenas de pessoas, a Bíblia diz que 2 anjos apareceram e disseram: vocês estão olhando para o céu, mas este mesmo Jesus que é visto subindo aos céus, há de descer do mesmo modo que subiu. Era essa a razão pela qual os homens de Deus na Bíblia morriam. Eles morriam porque eles acreditavam nisso mais do que tudo. Valeria a pena morrer pela fé, porque um dia Jesus vai voltar. Isso é real. Isso não é um conto de fadas. Isso não é uma lenda urbana. Isso não é um folclore. Não! Isso é real. Jesus Cristo é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Estude a história de Jesus. Tudo aquilo que Ele falou, Ele cumpriu. Ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Se você hoje vai em Jerusalém, onde supostamente é o sepulcro, onde Jesus foi colocado depois que morreu, você vai ver uma placa com os seguintes dizeres: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele prometeu, Ele ressuscitou. Ele apareceu, Ele deu provas infalíveis. Ele viveu 40 dias entre os homens, dando provas que estava vivo. Ele comeu, bebeu, para que ninguém achasse que Ele era um fantasma. Ele comeu, bebeu. Ele subiu sob olhares de todos. E Ele disse que voltaria.
E os servos de Deus na Bíblia sempre viveram com essa expectativa. Esta era a esperança. Eles tinham seus dilemas, eles lutavam para ter uma vida melhor, mas a esperança deles não estava nessa terra. Meu irmão, minha irmã, sua esperança não pode estar neste mundo, não. Aqui tudo é passageiro, as coisas vêm e vão, ganhamos e perdemos, somos amados e odiados. O melhor está por vir, o melhor está por vir e precisamos estar preparados.